Você já ouviu falar sobre o batismo com fogo? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista afirma que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e em fogo. Esse assunto é muito polêmico, mas muito discutido no meio evangélico, porque existem aqueles que defendem que batismo com fogo é uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo aos crentes para fazer a obra de Deus. Por outro lado, há aqueles que defendem que batismo com fogo é uma condenação eterna para os ímpios. A Bíblia nos mostra que existem 3 tipos de fogo. Primeiro, fogo consumidor. Segundo, fogo purificador. E terceiro, fogo do avivamento. O fogo consumidor, conforme Deuteronômio 4:24, diz: pois o Senhor Deus é Deus zeloso, é fogo consumidor. Em Isaías 30:30 diz: o Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor. Segundo, fogo purificador. Conforme Zacarias 13, de 8 a 9, diz: em toda a terra, diz o Senhor, as 2 partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E aprovarei como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Foi isso que Deus fez com os levitas em Malaquias 3, versículo 2 e 3, que diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois será como fogo fundidor, como sabão do lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor ofertas em justiça. Fogo do avivamento, conforme Atos 4:31, diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Mas, afinal de contas, quem está com a razão? Os pentecostais, que afirmam que o batismo com fogo é uma capacitação especial? Ou os tradicionais, que afirmam que o batismo com fogo é para a condenação eterna? A Bíblia nos mostra que Deus já se manifestou em forma de fogo. Foi assim o episódio da sarça ardente. Foi assim lá no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal e o fogo consumiu o holocausto. Foi assim no deserto, quando o Senhor se apresentou como uma coluna de fogo. Mas esses versículos dão margem à dupla interpretação. Quer saber quem está com a razão? Então eu lhe convido a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Muito bem, as pessoas que defendem que o batismo com fogo é uma capacitação especial se baseiam na descida do Espírito Santo que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2. O texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, pousando sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Outros usam um versículo isolado de Mateus 3:11 que diz: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Repare que o texto diz: ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele não disse que seriam batizados com fogo, mas em fogo. É importante frisar que para interpretarmos um texto bíblico, devemos levar em consideração o seu contexto e não analisar somente versículos isolados. Portanto, para entender o contexto, devemos ler todo o capítulo 3.
que começa dizendo: Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A chave da interpretação encontra-se nesse versículo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você reparou que o versículo 7 diz que vieram até João Batista alguns fariseus e saduceus? Primeiro você precisa saber quem eram os fariseus e saduceus. Os fariseus, eles tinham como características positivas: pregavam obediência a todos os mandamentos de Deus. Eles criam em uma ressurreição corpórea e da vida eterna. Criam em anjos e demônios. Porém, comportavam-se como se suas regras religiosas fossem tão importantes quanto as leis de Deus para a vida. A sua devoção era, na maioria das vezes, hipócrita. Com frequência, procurava levar outros a viver à altura dos padrões que nem eles mesmos seguiam. Eles criam que a salvação vinha da perpétua obediência à lei. Eles se tornaram tão obcecados pela obediência e a cada detalhe da lei que ignoravam completamente a mensagem de misericórdia e graça da parte de Deus. Os saduceus tinham algumas características positivas. Eles criam fortemente na lei de Moisés e na pureza levítica. Eles tinham uma mentalidade mais prática do que os fariseus. Porém, tinham algumas características negativas. Eles acreditavam da lógica, atribuindo pouca importância à fé. Eles não criam que todo o Antigo Testamento fosse a palavra de Deus. Eles não criam em ressurreição corpórea nem em vida eterna. Eles não criam na existência de anjos e demônios. Eles estavam frequentemente dispostos a discutir sobre seus valores com os romanos e outros a fim de manter sua posição influente. Ou seja, eles eram hipócritas, pois ostentavam uma imagem de santidade, mas não viviam o que pregavam. Você reparou que quando João Batista viu os fariseus e saduceus chegando, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista os comparou com umas cobras que fogem do fogo, pois sabem que vão morrer. Na sequência, ele diz para eles que deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, pelo fato de se considerarem santos, pois diziam ser filhos de Abraão, ou seja, eles achavam que não precisavam se arrepender de nada, e muito menos se batizar. Antes de João Batista falar sobre Jesus que batizava com o Espírito Santo e em fogo, ele disse que o machado já estava posto à raiz das árvores, e as árvores que não dessem frutos seriam cortadas e lançadas no fogo. Logo em seguida, ele diz que a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Se você prestou atenção, João Batista disse que os fariseus e saduceus deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, contextualizando com o versículo 10 que diz que a árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Quando ele diz no versículo 12 que recolheria o trigo no seu celeiro e a palha seria lançada em fogo inextinguível, o fogo inextinguível se refere ao inferno, portanto se refere à condenação eterna. O trigo refere-se aos salvos, a palha refere-se aos condenados.
Para finalizar, alguns afirmam que Atos dos Apóstolos capítulo 2 é a prova que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo, baseado no versículo 2 e 3 que diz: De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuiu e sobre cada um deles pousou. Pelo fato das línguas de fogo pousar sobre eles, eles acreditavam que foram batizados com fogo. Só que no capítulo 1 do versículo 5, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que deveriam ficar em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Ele só falou no batismo do Espírito Santo, porque estava falando em particular com os seus apóstolos. João Batista falou no batismo em fogo, porque claramente estava se dirigindo a dois grupos distintos de pessoas, aos fariseus e saduceus. Podemos também refutar essa interpretação errônea, lendo o texto que fala do batismo de Jesus. Acompanhe comigo Mateus 3,16 que diz: Quando Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba, vindo sobre ele. Se observou que em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu sobre o povo como línguas de fogo. Mas em Mateus 3,16, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Ou seja, se o povo foi batizado com fogo, então Jesus foi batizado com pomba. Com isso concluímos que o Espírito Santo usou de uma forma visível para batizá-los, em forma de línguas de fogo e em forma de pomba. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.